Olá, Oi, bom dia, bom dia, tudo bem? tudo jóia? Bom dia. Bom dia, André. Acho que. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, senão a gente já pode começar. Tio Gustavo, né? Vou dar um. Vou dar um. Fazer um FUP com ele. Ô, Rê, você vai estar Oi. por aqui essa semana ou não? Não, essa semana não. Tá. E semana que vem você vai estar por aqui? Sim. Quando que você estaria por aqui? Porque eu queria te mostrar uma coisa que talvez a gente possa usar apresentar para você se você se interessa, porque eu tive que fazer um trabalho para a Grunenthal e eu fiz mais ou menos como se fosse um waterfall, mas assim, olhando para os pedidos que estão, o estoque que nós temos e os pedidos que estão para entrar para ver o consumo que a gente vai ter deles. Aham. Aí eu queria te mostrar para ver se você gostaria de usar isso para apresentar na SNOP, tá bom? Tá. Eu vou estar aí na quinta-feira, no dia 8. Dia 8. Isso. Legal. Eu vou já reservar uma agenda. Já, logo pela manhã você já vai estar por aqui, né? Já, já. Beleza, Rê, já vou marcar aqui então uma reuniãozinha para eu poder te apresentar para ver se para você faz sentido, tá bom? Tá bom. Valeu. Acho que o Gustavo respondeu. Bom dia, atrasado aqui, precisaria de uns 10 minutos. Beleza. Mas podemos já A gente pode ir começar. começando. Isso. Bom, obrigado aí pelo tempo de vocês. Andrezão, só para retomar, né, o que a gente já havia colocado até no título da reunião, a gente estava na nossa reunião de GREC e aí o Ricardo fez uma solicitação para a Renata se a gente pudesse incluir alguns reportes que hoje a Renata faz via Excel já no Power BI, porque como a gente já está subindo as informações de venda, né, ele queria ter tudo num ambiente só, as informações para ele poder monitorar a venda, desde o faturamento até o fluxo de entrega, né? E para a Renata também é uma questão importante a questão da importação, né? Principalmente a questão do câmbio e tudo mais. Então, foi por isso dessa reunião, para ver se você, como você vê isso, né, em termos de criticidade, ou se é complexidade, e também para poder ouvir da Renata, né, como que ela faz o trabalho dela, e fazer as perguntas de como que ela extrai a informação, se tem como a gente também já colocar isso como um ponto do rapaz do ETL para poder ajudar a puxar e tudo mais. Então a gente precisa entender um pouquinho qual é o fluxo que a Renata faz no dia a dia para poder gerar essa informação, tá bom? E aí depois disso você montar um timeline para poder depois apresentar para nós, beleza? Beleza. Rê, se você puder, por favor, mostrar os seus relatórios e falar de qual é onde está a origem deles, como que você faz, para a gente já poder fazer esse mapeamento, por gentileza. Posso sim. Deixa eu abrir eles aqui. Eu vou começar pelo de vendas.
Quando vocês estiverem vendo, me fala, tá? Estamos vendo já. Ok. Eu tô vendo aqui. Tá. Esse daqui é o relatório onde eu desenvolvi esse relatório o ano passado com a Andreane, porque eu queria acompanhar melhor é, o trabalho da Andreane mesmo, tá? Então, eu queria saber se eles estavam realizando o agendamento na data, eu queria saber se a transportadora estava entregando dentro do lead time, é, as ocorrências que estavam acontecendo. Então, a gente fez aqui por nota, cada linha é uma nota. O do ano passado, eu tinha uma base que era do ano passado, essa daqui a gente começou em janeiro desse ano, essa outra base. Se eu venho aqui, a gente. Opa! A gente está com os. A gente está com os. A gente está no mês de abril aqui. Março. Vou pegar um caso mais novo aqui para a gente trabalhar. Aí, o que a gente tem? Eu tenho, porque eu uso isso daqui também, na verdade, esse relatório, para fazer a conferência de quando eles me mandam a fatura dos fretes que a gente entregou. Então, eu venho aqui nessa planilha, pego toda a cobrança de frete e vejo se está de acordo com o que foi cobrado, de acordo com essa planilha, tá? Se as entregas foram feitas, se teve reentrega, tá tudo aqui. E aí a gente tem aqui o destinatário, a cidade, o modo do embarque, a quantidade de volumes, e eu coloquei em amarelo as informações, naquela que eu já te enviei, Rê, as informações que eu considero importante para o Ricardo ter nessa planilha dele, que seria o quê? A previsão de entrega. Aí tem a data que eles solicitam o agendamento. O agendamento é feito no primeiro dia útil, tá? Emitiu a nota, então é assim, é D+1, né? Que emitiu a nota, no outro dia eles têm que fazer o agendamento. Aí aqui é a data de quando o cliente dá o retorno do agendamento, tá? Então, você pode ver, por coincidência aqui nesse caso, esse cliente aqui, ó, respondeu no mesmo dia, mas tem cliente que não responde no mesmo dia, ó. Foi responder só no dia 23/4, por isso que é uma informação importante da gente ter, quando que o cliente dá o retorno para a gente. A data que realmente foi agendado, tá? O tipo do frete, e porque agora, como a gente teve aéreo, eu achei legal a gente colocar essa informação, tá? Claro. E a data efetiva da entrega, tá? Rê, eu entendo então que esse relatório ele tem uma função, uma atualização manual, né? Ele não está dentro do Ele sistema, né? não, ele é manual. Então, a Tá bom. Andreane me passa esse relatório todo dia preenchido, e aí eu dou uma. Eu por 3 meses, Rê, eu fiz o acompanhamento de informação por informação para ver se tem muita fórmula aqui, né? Aí a gente foi ajustando. Hoje eu faço uma conferência aleatória. Então eu seleciono algumas coisas e faço uma conferência para dar uma olhada nele. Aqui a gente tem as observações do transporte. Então, assim, vai ver esse caso aqui, a data de entrega ficou para o dia 11/4. Ele nem foi tão atrasado, foi solicitado no dia 9, mas o cliente que pediu para agendar para essa data. Então, muitas vezes acontece também hoje é dia 28, a gente já consegue agendar para o dia 30, mas o cliente falou que ele só quer receber dia 10.
Então, ele não abre nenhuma janela para a gente antes do dia 10. Então, essa informação consta aqui nessa coluna. O motivo do atraso. E aí eu tenho a performance da transportadora. Se ela está dentro do prazo ou fora do prazo, isso daqui é baseado no lead time de entrega. Então, para cada região, eu tenho lead time de entrega, e aí eu fiz uma fórmula que vê se foi entregue dentro desse prazo. Aí o prazo de expedição é D+1, da data de emissão do CTE, não é da nota fiscal, porque quando a nota fiscal é emitida, só o meu departamento de agendamento da Andreane que consegue ver essa informação. O de transporte, ele só consegue ver a partir do momento que emitiu o CTE. Então, o prazo de expedição, ele conta a partir dessa data. E o de agendamento também, que é o que está aqui, ó. Oi. Eu não tô te interrompendo para você ter o fluxo, tá? De você apresentar. Não, imagina, mas pode interromper, pode perguntar. Eu tô anotando aqui no chat as perguntas que estão vindo à minha mente enquanto você está falando. Eu acho que vale você não interromper o fluxo, terminar a apresentação. Aí, se você não se importar, aí a gente volta pontuando essas perguntinhas que eu tive no meio do caminho. Pode ser assim? Não, pode ser, sem problemas. Obrigado. Sem problemas. Aqui acabou. É isso. Tá. Então, pode falar suas perguntas. Algumas delas o Renato fez, então acho que já adiantou. Curiosidade, a primeira é a curiosidade. A Andreane é uma pessoa, não é uma empresa que te manda esses dados. É uma empresa. Ah, é uma empresa. É uma empresa. É a nossa empresa de transporte. Legal. É a nossa empresa logística. Todos os produtos da GD1 ficam armazenados lá. Tá. E eles também são responsáveis, além da armazenagem, são responsáveis pela expedição. Show. Quando você recebe essa planilha? É diariamente, no período da manhã, no período da tarde? Diariamente de manhã. De manhã. Até o meio-dia eu tenho que receber ela. Logo após você receber essa planilha, é essa planilha que você recebe ou é uma outra base e você copia e cola para atualizar aqui? Não, é essa planilha. Legal. Então ela já está com as fórmulas tudo prontinhas. Teoricamente não tem nenhuma alteração. Não. Tá. Essas fórmulas que envolvem cálculo através de datas, elas têm alterações pontualmente? A fórmula não, mas as datas têm alteração todos os dias. Sim, legal, as datas sim, mas a fórmula não. Não. Quantas dessas colunas são fórmulas? São essas que estão pintadinhas diferente aí, amarelo? Isso. Legal. Ó, essa dentro essas que tem letra, que estão escritas que tem dizeres escritos, tá? Agora, essas daqui, ó, eles colocam a mão mesmo, tá? Essas datas aqui não são fórmulas. Tá bom. Pode acontecer de no mesmo dia você receber mais de uma atualização desses dados? Não. Tá. Eles seguram para mandar no dia seguinte. Depois que você recebe essa informação e faz um check aí, como você comentou, né? Escolhe algumas linhas aí para ver se tem coerência. Por amostragem, você faz um check por amostragem. Você compartilha esses dados, você envia ele, compartilha com mais pessoas? Sim, sim. Esse é um dado que vai para o departamento de faturamento. Na verdade, ele já vai para o departamento de faturamento. Então, assim, quando a Andreane dispara esse relatório, ela já manda para mim e para as pessoas que são selecionadas dentro da GD1 para receber. E aí, eu faço a conferência para ver se está tudo certinho. Normalmente, não tem mais nada, assim, para corrigir. Então, por isso que eles disparam já com as pessoas inclusas. Porque, vamos supor, o faturamento quer saber se alguma nota foi entregue, às vezes algum representante quer ligar para perguntar a posição de nota, é para o faturamento que eles vão ligar, né? Então, é esse departamento que tem acesso a esse relatório. Certo. E, eventualmente, pontualmente, se você pega alguma coisa que não está muito legal, aí você pede um reprocessamento, uma verificação.
Isso, no mesmo e-mail que eu recebi o relatório, já para todo mundo estar ciente, eu devolvo esse e-mail com o meu questionamento. Legal. E eles vão devolver isso no dia seguinte, com a atualização? Não, o meu questionamento eles respondem no mesmo dia. E aí, se tem alguma coisa para ajustar, eles falam assim, relatório ajustado. Mas aí eles só mandam no outro dia. Legal, legal. Isso é importante. Só para eu entender, esse processamento, a atualização vai ser feito mais de uma vez por... Não, não vai. É só uma vez por dia. Tá. Aí eu imagino aqui, eu lembro que eu já recebi essa planilha, então faz um tempinho, mas eu lembro que tem um dashboard baseado nesses dados, Isso, né? que ele está aqui na frente, Isso. que é esse daqui. Tá bom. Esse dashboard, ele é muito legal, mas assim, não são em todos os computadores que tem acesso. O meu mesmo não tem acesso. A semana passada eu vi que no da Paulinha ela consegue acessar e ele fica muito legal. Porque aqui, e o Gustavo já mexeu, a gente não sabe o que tem de errado aqui. Porque no dele acontece a mesma coisa, no do Gustavo ele também não consegue acessar. Aqui aparecem os meses, né? E aí você clica aqui no mês de janeiro, você tem todas essas informações de janeiro. Você clica em abril, você tem todas as informações de abril. E aí a gente tem aqui, é um resumão, né, dessa planilha. Então a gente tem quanto que já foi entregue, né, das nossas mercadorias, a gente tem se teve algum frete aéreo ou não, aqui no cantinho a gente tem os status, isso daqui foi uma coisa que eu pedi para incluir, a gente tem o status do transporte, que aqui as pessoas já veem, né, o que está no prazo, o que está fora do prazo, assim, para você ter uma noção de como está funcionando a parceria, né? O status da expedição e o status do agendamento, que são aquelas colunas amarelas lá no final que eu falei que é legal colocar para o Ricardo ver. E aqui, se eu quiser ver assim, só o que está aguardando agendamento, só o que está entregue, só o que está agendado, é super legal também. Você clica e ele já vai direto para essas informações. Voltando a falar assim, eu não consigo fazer isso aqui nessa planilha, entendeu? Aqui eu até consigo, mas ele fica estranho, ó, quando eu clico. Mas acontece mais um. Pode falar, Oi, Gustavão. Fala, tudo Gustavo. bem, bem? Bom Gustavo? dia. Desculpa o Bom transtorno dia. aí, pessoal. Imagina. Entrou outra no meio aqui e me atrasou. Perdão. Não, sem Beleza. problemas. Eu tô mostrando para eles aquela planilha que você já até me ajudou uma vez, Gustavo. Lembra que lá não aparecem os Lembro, meses aqui? lembro. E a semana passada eu vi no computador da Paulinha aparece direitinho. E no Tá. dev. E aí o André estava me perguntando do dashboard, porque ele já viu esse relatório antes, né? Mas eu tô falando para ele que eu não consigo acessar aqui os meses. Antes a gente arrastava, né? E aparecia. Agora nem arrastando eu não consigo mais. Mas enfim, esse dashboard, André, ele é legal para fazer para a pessoa ter uma visão Rápido, né? geral. Se quer fazer uma consulta rápida de, sei lá, agendamento em rota. O que está em rota? Você tem assim a quantidade de notas, você tem o valor, né? Isso, para isso é legal, mas assim teria que funcionar, né? E aí eu não consigo mandar esse relatório para você e garantir, falar assim, olha, o dashboard está funcionando, porque eu mesma no meu computador eu não consigo. Entendi. É, deve ter alguma coisa aí de. Bom, no detalhe, né? Deve ter alguma macro, ou algum componente, alguma coisa que não foi carregado e ativado que não permite que você funcione 100%. Sim. É o que eu acho daqui, né? Daí baseado naquele Uhum. dia que a gente E não funciona nem mexeu. no meu, nem no seu, né, Gustavo? E assim, tem alguma coisa aí por trás de É. macro e ela tá trancada, né? Aí a gente não consegue nem ver o que o cara fez na macro. Fica limitado. Deve ser uma É. DLL. Ele está usando uma DLL e tem uma referência a essa DLL nas máquinas que funcionam, tem. As que não tem. Só que você não consegue saber qual é a DLL porque ele não deixou aberto. Aí não ajuda, né? Então, aí ele quebra nossas pernas, Andrezão. Mas esse é de terceiros essa planilha? É, Da é da Adriane. Adriane. Ah, entendi. Entendi. Tá bom.
Então, tá? por exemplo, se eu quiser compreender onde aquele valor ali, que é um consolidado do status agendado em rota, agendamento em rota. Se eu E fizer um filtro nessa isso. aba base de Aí, todos os agendamentos em rota no mês tal que a gente está analisando, teoricamente eu vou chegar aí, nesse valor. isso, exatamente. Se você vem na base, tem lá o campo do agendamento. Aqui, ó. Eu não tô Aí mais ele vendo a vai tua ter tela. uma. Só eu? Parou, parou, Ah, parou, parou de. peraí, Parou. peraí. Deixa eu compartilhar. Gustavo, o que tu fez que caiu a energia na Europa toda? Tá sabendo, né? Eu não tô sabendo, não, cara. Eu tava trancado em sala. O que aconteceu? Teve um apagão na Europa. Ah, Pelo é? amor, cara. Por isso que as coisas estão meio lentas, pelo menos pra mim aqui, como as coisas da Microsoft estão lentas. Mas, Eu não tô percebendo detalhe, aqui também pra mim. era só pra tu abrir aí, Rê. Desculpa. Ó, aí aqui desse campo eu tenho o agendamento em rota. Aí, tipo, eu vou selecionar só o agendamento em rota. Agendamento em rota. Aí a gente tem que vir aqui no valor. Acho que é essa coluna aqui. Ó, tá vendo? 153.430. Legal. É isso daqui que ele tá mostrando lá. Isso daqui é importante, principalmente quando a gente está chegando no fim de mês, sabe? Para saber ainda o quanto falta entregar, principalmente para a parte de vendas, né? Então, olhar esse dashboard aqui, ter essa informação do que está em trânsito, do que está em rota, às vezes até se teve alguma ocorrência, né? Às vezes o Ricardo quer fazer alguma coisa rápida ali de ver o que teve ocorrência. É legal para isso. Certo. Será que a gente consegue colocar isso daqui fazer alguma coisa parecida com isso daqui no BI? Sim, com certeza. Ah, legal. Aquelas coluninhas que você pediu pra incluir ali, Rê, no final, no dashboard, Uhum. consegue voltar um pouquinho lá no dashboard, só pra eu te apontar? Deve ser essas aí, né, que você já tá olhando, talvez. Isso. Eu só São queria essas daqui entender. que tem as fórmulas. Isso, eu queria entender um pouquinho melhor a dinâmica lá no dashboard, como é que aparece lá. Volta um pouquinho no dashboard, por favor. Ah, tá. Você Ó, filtra lá. ela aparece aqui, ó. Então, a do transporte é aquela primeira coluna. Então, lá eu tenho a fórmula de se está dentro ou fora do prazo, baseado no lead time. Então, o que está do meu total de entrega, ele me joga aqui o que está no prazo e o que está fora do prazo. E aí eu tenho as expedições também, que é a mesma coisa. Eu tenho expedição que eles têm que fazer em um dia, né? Do total das expedições, o que eles fizeram no prazo e fora do prazo, e o agendamento também. O agendamento é a solicitação de agendamento, que é o trabalho da Andreane, que é solicitar o agendamento. Eles têm que fazer isso um dia depois da emissão do CTE. Eu não posso controlar aqui. Dar um target para a Andreane de uma coisa que depende de uma resposta do cliente. Então, o target que a gente deu para eles foi fazer o agendamento. Legal. A descrição de como calculou esses percentuais, quando eles te entregaram o dashboard, eles só te explicaram ou eles te deram a descrição de como eles fizeram as configurações dos percentuais? Não, eles só me entregaram. Na verdade, você até que pediu, né? Então tá na tua cabeça, foi você que pediu para eles implementarem. Legal. Exatamente. Porque provavelmente eu vou precisar detalhar um pouquinho isso, né? Acredito que a fórmula seja a mesma, só muda aí o perfil do status que está sendo analisado em cada caixinha ali. Acho que é isso.
E, exatamente. Cada E caixinha é uma coluna, aí é em cima o respectivo do, status, do, você escolheu. exatamente, do respectivo status, e a base é da quantidade, né, de agendamentos, da quantidade de agendamento, da quantidade de expedição, Tá bom. E esse. quantidade de notas, né, na verdade. Ah, Não é sobre valor, né, é sobre quantidade mesmo. tá. E esse semáforozinho que tá aí? Esse Ele é mostra o esse linear chart. daqui, o que eu. Tem Aqui é acesso. o total, tá? Desde o início do ano. Então, ele fala as entregas. Esse daqui é só em relação à entrega, que é no prazo, atenção e fora do prazo. Para mim, esse daqui não tem necessidade, tá? Isso daqui eu não olho, porque eu faço acompanhamento diário, então, assim, e por mês. Então, para mim, o mais importante é isso daqui, ó. Porque olhar essa informação aqui que é do acumulada, né? O geral aqui, o total, não faz sentido para mim, né? E esse daqui eu sinceramente também não olho. É um legal, porque a Não gente economiza sei. esforços. Legal, Rê. Exatamente. Essa parte aqui para mim não faz muito sentido, não. Aí foca no que precisa e provavelmente quando você vê isso daí no Power BI, provavelmente você vai ter novas ideias, tá? Então, Ó, isso daqui não precisa, e isso daqui também, ó, não precisa. Tá aqui nesse relatório. O que é importante é isso daqui e isso daqui. tá. E quando você fala não precisa, para você e para os demais que têm acesso a esse dashboard. Sim, porque assim, aqui é para te dar uma visão rápida das coisas, né? Então, eu entendo que você tem todas essas informações aqui, ó, do ladinho. E rodoviário aéreo não é uma informação que é considerada quantos eu mandei rodoviário, quantos eu mandei aéreo. Se você precisar, você vai ter no relatório, que no relatório a gente está colocando o tipo de transporte, se é rodoviário ou aéreo. Então, isso a gente tem lá, mas não é uma informação considerada essencial pro Legal. transporte. Renato? Ah, tá. Renato Rê, deu uma cortada. deu uma Deu uma cortada, Rê. cortada. Será que ela caiu? Não, eu tô aqui. Deu uma cortada, Rê. Você tinha falado sobre o aéreo, aí cortou. Ah, tá. É que eu entendo que isso daqui não é uma informação importante, porque ele tem lá na planilha, né? Se ele foi despachado via aérea ou via rodoviária. E aí a gente vai conseguir ter essa informação na planilha. Não é algo que precise estar aqui na frente. Isso daqui para vendas, assim, o importante é assim, se foi entregue, se foi feito o agendamento, eu entendo que isso que é o importante. Show. Tá ótimo. Tá? Enquanto você está apresentando e demonstrando, a gente fica os dedinhos coçando aqui, né? Porque de vontade de implementar, né? Porque como é um dado que já está preparado, aí eu não estou vendo nenhuma aparente dificuldade, uma vez que é entregue diariamente e não tem que fazer nenhuma interação com o dado, é só atualizar. Isso já, É, isso já facilita bastante para a gente poder focar mais na entrega visual do que em ter que olhar os dados, tratar, entendeu? E só se concentrar nas é, fórmulas do dashboard. Legal. não, porque essa planilha vai, agora em agosto, vai fazer um ano que ela está em vigor. Já amadureceu bastante, legal. Já, tudo que tinha para ser ajustado aqui, a gente já ajustou. Legal. Por enquanto, da minha parte, as perguntas eram essas aí, essas pouquinhas aí. Então, tá. E aí, esse relatório, eu tenho que jogar ele aonde? Quando depois tudo isso estiver pronto? Tipo naquele caminho do Greg? Exatamente. Tá. É lá que a gente vai fazer o monitoramento disso.
A estrutura é a mesma, Rê. Só em outra pastinha que o André vai apontar, mas é a mesma estrutura. O procedimento é o mesmo. Aí eu passo detalhadinho para você por e-mail, para você ter aí no histórico guardado, tá? Mas é simples. Tá. Eu vou te pedir para você gravar ela com o nome, né? Pra gente identificar a data de atualização, alguma coisa assim. Mas aí eu te passo detalhado por e-mail. Tá bom. Talvez eu vá te incluir no nosso grupo ali de dados, que a gente faz comunicação sobre esses aspectos. Só para você acompanhar, porque aí já coloco no chatzinho teu nome, você sabe que é uma mensagem para você. Mas aí eu te passo todos os detalhes depois por e-mail, tá? Tá bom. Não, legal, perfeito. Acho que nessa planilha aqui era mais isso. Tá. Podemos ir Beleza. para outra? Ou vocês têm mais alguma dúvida aqui dessa de vendas? Para mim tá ok. Para mim também. Deixa eu... Aqui. Quando vocês estiverem vendo, vocês me falam, tá? Nossa, o computador tá tão devagar. Agora foi, Rê. Eu já tô. Ok também. Oi? Foi. Tá. Essa planilha aqui, ela tem todas as importações da Gedeon desde o início. Então, tá tudo mapeado aqui. Então, a gente tem o ano, tem o trimestre, tem o despachante, número da invoice, a data de todos os documentos, a taxa que eu registro, ADI, se foi feito um embarque aéreo, se foi feito um embarque marítimo, se foi aéreo, o motivo de ele ter sido feito aéreo, aí eu tenho o código do produto, o lote, validade, o número do pedido inicial, o número da LI, a quantidade, aí eu tenho o valor do produto, né? E aí eu tenho os impostos, a nota fiscal que a gente emitiu, a chegada no aeroporto, quanto tempo ele demorou para ser desembaraçado, aí os custos com desembaraço, custo de armazenagem, custo de frete, custo de despachante, outras despesas. Esse protocolo de importação, que é o número que a gente precisa para fechar o câmbio. Aqui a gente tem a quantidade de dias que o transporte da Ômega demorou para. Porque aqui a Ômega é o nosso despachante, tá, André? Tá. E eles têm a parte de frete também. Então a gente já fecha tudo com eles. Então, aqui é quanto tempo eles demoraram para entregar. Aqui eu controlo quanto tempo a nota fiscal demorou para ser feita dentro da empresa também, porque é a gente que faz, a data da nota fiscal, enfim. Acabaram as informações. É um banco de dados, tá? Ok. E aí, com esse banco de dados aqui, eu faço várias planilhas. Então, a minha ideia é começar fazendo essa do financeiro e depois eu queria... porque assim, essa de vendas hoje a gente já tem um relatório e a gente vai alimentar essas informações dentro desse relatório. Eu queria abrir dentro do BI uma pasta assim, supply. E aí dentro dessa pasta
Opa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, Ah, então sim, tá, sim. que minha tela aqui ficou preta. Dentro dessa pasta, Agora eu não estou te ouvindo. Alguém tá me ouvindo aí? Tô. Ah, Tô tá. te ouvindo. Mas a Ô, rede. Rê, Tá ouvindo a gente, Rê? Será que a Rê caiu? parece que sim. Mas a tela dela ficou, né? Ela tá mexendo na tela? Não, né? Não, Vamos, não. vamos forçar a saída dela aqui. Vê se você consegue. De quem que é a reunião? É sua, Renatão? É minha. Dá um botão direito e remove ela. Ela consegue entrar de novo. Botão direito. Em cima da figurinha dela tem aí uma opção remover? Não, tem ativar o mudo do participante. Ela saiu, caiu. Ah, sim, isso. Essa coisa do apagão aí é preocupante, cara. Isso é Portugal, bem preocupante. Espanha. Porque eles estão pensando que pode ter sido algum tipo de ataque, sabe? E aí, para suprir esses processamentos, você sabe, né? Começa a usar o Eles servidor para vão, outros lugares, né? vão transferindo, né? E aí E aí todo você mundo vê vai. lentidão enquanto transfere, né? E depois que transfere o processamento e a carga, tem que ver se todo mundo dá conta, né? É hora de ver se o BCP está dimensionado, né? Mas você sabe que na história, os israelenses, uma vez, eles arregaçaram um reator nuclear iraniano com um pendrive, né? O reator, né, nuclear, assim, ele gerava energia elétrica, né? Eles conseguiram plantar um pendrive USB que tinha um código que só de você colocar e ele ser alimentado, ele entrava. Destruíram lá uma planta de energia. Preocupa porque se esse negócio vai para o mundo real, né? Uma coisa é o Mossad fazer isso, outra coisa é o hackerzinho lá do leste europeu que tá fazendo por esporte. Agora eu E entendi por que não pode usar pendrive numas máquinas aí. Tá travado. Agora eu não entendi. pode, cara, não pode nem. Sabe a coisa? Tem gente que reclama que a gente bloqueia a carga do telefone na USB. Mas num caso desse, o que o pendrive precisa é só de uma fagulhazinha elétrica para ele acionar. Mesmo que ele não tenha acesso lógico, ele vai no baixo nível ali conseguir fazer alguma coisa, né? Complicado. Eu tava num curso semanas passadas aí, Gustavo. Alguém Ah, comentou que mudaram os planos do Power BI, né? Do Fabric lá. Acho que não tem mais Premium, uma coisa assim. Você tá sabendo disso? tô sabendo, tô sabendo. O Premium foi descontinuado. Eu não sabia, não. Fiquei sabendo lá. É, É ganhar dinheiro, né? Microsoft não tem nada de boba, né? você vê, o Power BI, ele cresceu muito, assim, no último ano. Muito, cresceu bastante a adoção dele, né? Integrado ali com o Copilot e tudo, ficou bem acessível para as pessoas, né? Inclusive tem mais colegas nossos aqui perguntando, né? Power BI, eu quero Power BI. Tá, calma aí, a gente tem que conversar, sentar, ver. Agora você tem uma conta grátis, né, de Power BI, que tem ali, voltei. oi, Aê! agora sim. Gente, ficou a tela preta, eu continuei falando e
Vamos retomar. Você estava falando, Rê, que você, assim como tem a tela do financeiro, depois você quer ter outras abas dentro do Power BI, supply chain, Isso, tal. exatamente. Porque o que que acontece? Vocês estão vendo a tela agora? Ainda não. Não? Eu ainda não. Agora sim. Então tá. É, eu até abri agora até a outra planilha para vocês verem, né? Porque tem quem usa as informações dessa planilha? O regulatório, a qualidade e o fiscal. Então, eu já tenho planilhas prontas para essas áreas. Então, eu queria abrir uma pastinha assim de supply chain e dentro dela colocar a gente começa com a do financeiro, né? E depois eu pôr desses outros departamentos, porque aí fica fácil para eles acessarem. Porque hoje, quando eu estou na GDON, eu tenho que lembrar de salvar essa minha pastinha lá na rede, para as pessoas acessarem. Só que as pessoas não acessam, mesmo porque essa pastinha, se você for ver, é essa daqui, ó. Então, ela tem vários. De todo mundo tá aqui dentro. Eu não fico separando, né? Então, eu tenho a planilha da base de dados e eu tenho as planilhas que eu preciso. Então, assim, eu penso que seria legal a gente, aos poucos, né, e Separar por colocando visões. isso, colocar tudo lá no Power BI. Essas todas abinhas a mais aí, Rê, elas são com base na inicial lá. Todas, E todas. você não agrega nenhum dado adicional. São só Nessas análise mesmo. daqui, só análise, Legal. tá? E aí, a do financeiro. Eu não lembro. Não, eu não mudei. Essa aqui tá igual a que eu mandei para vocês semana passada. Então, o que que o departamento financeiro precisa na hora de fechar o câmbio, né? Aqui eu tenho de todos os anos, então isso eu coloquei aqui porque fica mais fácil para eu visualizar, mas o ano é uma coisa que ele pode estar aqui em cima, né? Não necessariamente precisa estar aqui do lado. Ele seleciona o ano que ele vai querer, é do mesmo jeito que ele seleciona o trimestre e o. Aqui às vezes o financeiro gosta, né, de fazer essa coisa de custo, né, de ter um custo do aéreo e ter um custo de marítimo. Por isso que tem essa informação aqui. E aí eles precisam do número da invoice, eles precisam do número da DI. A gente faz o pagamento para a nossa matriz 270 dias da data de emissão desse documento aqui, tá? Então, por isso que tem essa informação aqui. A gente tem a quantidade que eu trouxe, o preço em euro, a taxa da DI, o protocolo da importação, e aí eu tenho aqui os totais, né? O total da mercadoria em euro, em real e os impostos. Legal. E as despesas com desembaraço. Eu tenho até aqui também, eu acho que ontem, semana passada, na hora que eu estava mexendo, eu tenho o vencimento, que ele está aqui nessa coluna. Aqui é o pagamento. Eu tenho que incluir aqui nessa. Aqui é a data de pagamento. Então, do lado aqui da data do AWB, ele tem que estar a data do pagamento. Mas, enfim, é isso daqui que o financeiro precisa. Ele precisa ter uma previsão de tudo que ele tem para pagar. Porque, como são 270 dias, é muito tempo, né? Certo. Deixa eu te perguntar, Rê, essas colunas que estavam ali na aba do financeiro, da tabela dinâmica aí, essas colunas são todas colunas de agregação lá da aba base. Não tem uma coluna, um campo calculado. Você não criou um campo calculado. Não, não tem campo calculado. Tá, legal. Não tem campo calculado. E aí nós começaríamos por essa aí, pelo financeiro.
Pelo financeiro, exatamente. Show. Aí aqui tem o pagamento, ele fica aqui, ó. Ela fica exatamente assim. E aqui, se a gente for ver, ó, os pagamentos agora dessa última importação já tá para final de 2025. É isso que ele precisa ter essa visão. Certo. E aí, a do financeiro basicamente é isso. Então, assim, não tem nada calculado, tá? Que são todas assim, ó, o que tem de fórmula, vamos supor, aqui o imposto de importação, mas é uma fórmula, né? Então, os totais também é fórmula, mas só de informação assim tratada mesmo, é tudo colocado manualmente. Legal. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você começou mostrando pra gente uma outra versão, não é essa versão que você está mostrando agora. Não, não é. Eu abri a minha original mesmo, porque eu salvei em outra pastinha e mandei para vocês só com a informação do financeiro. Legal. Que é a que você vai disponibilizar ou já disponibilizou pra gente, né? Isso, eu já disponibilizei, foi a que eu mandei para o Renato. Essa Mas movimentação. como eu fiz essa alteração agora, que eu não tinha colocado esse pagamento aqui, eu vou mandar ela de novo. Eu Show. salvo ela de novo e te mando, Era isso mesmo que eu ia perguntar. Legal. tá? E essa daqui é uma planilha que ela, assim, é nua e crua, só dados mesmo. Mas a gente tem aqui outras planilhas que já faria parte de outra aba, que isso é material para uma outra reunião, só para te mostrar, né? Que aí dela eu disparo gráficos. Ficar mais claro, né? Tá. Né? Então, tem essa parte aqui também de crescimento em unidades, essa parte aqui de a quantidade de lotes que é isso aqui que a Débora usa, né? De lotes que a gente está recebendo, processos. Recebi esse daqui também, que ele é um resumo de tudo, de quantos lotes, processos e pallets a gente recebe. Então, assim, aí eu tenho, a do financeiro, ela é a mais simples. Depois as outras, a gente começa a ter gráfico. Ah, legal. Você vai aprofundando a análise, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Desculpa tanta pergunta, Thaís. Imagina! Quando você distribui essas visões, você fatia a planilha e só entrega a respectiva aba para a área. Isso. Ela não tem acesso às demais áreas, porque não faz sentido ter aquela informação. Não faz. Mas assim, quando eu ponho na rede, ela tem acesso a tudo, mas eles não usam a rede. Entendi. Eles pedem para eu mandar a informação. Tá bom. E aí não tem necessidade, não. Eu salvo só a planilhinha aqui com a análise que eles precisam e é o suficiente. Ó, aqui eu tenho a do regulatório, né? Que é as informações do ano, né? Então, a gente seleciona aqui qual que é o ano. São poucas informações que o regulatório precisa, né? Normalmente é para fazer renovação de registro de produto, e essa daqui é a do fiscal. Ela é bem parecida com a do financeiro também. A do regulatório, essas que eu disponibilizo para as pessoas, elas são planilhas basicamente com dados. As que têm gráfico são planilhas da área de supply mesmo, que é legal, vamos supor, o Rê, às vezes está fazendo alguma análise e quer entrar lá e quer ver quanto tempo está demorando para chegar as cargas, ou o Carlos quer ver sei lá, alguma informação de desempenho, o financeiro às vezes quer ver alguma informação de custo, né? Aí essas informações são essas que são vinculadas
nessas outras pastinhas que eu quero abrir. Mas basicamente fiscal, financeiro e regulatório é só dados. São só dados. Legal. Bem completo, tô vendo aí. E assim, eu estava até comentando com o Gustavo a semana passada. O ruim desse trabalho aqui no Excel é que às vezes, quando eu atualizo, aí desconfigura gráfico, desconfigura um monte de coisa e eu tenho que ficar mexendo, né? E pelo que eu vi no Power, eu nunca mexi com Power BI. No Power BI não acontece isso. Você não pede Então, formatação. então seria por isso que eu queria colocar depois, né, no segundo passo, essas outras informações também no Power BI. Legal. Mas basicamente é isso. Muito bom. Minhas perguntas também até agora também são essas aqui. Uma curiosidade, Renata, a origem do dado. Vamos dizer que depois que todos os dashboards estiverem prontos e tudo mais, a origem do dado, só confirmando, ela vai vir de onde? Como você vai abastecer o banco ou a planilha? Como que Essa seria planilha isso? aqui, é essa base de dados, Tá, só essa planilha aqui que eu tenho que jogar ela em algum lugar para ler lá, tá. porque tudo vem dela. Tá, vem dela, mas é você que imputa ou você pega isso da Adriane em Não, algum sou momento? eu que imputo. Perfeito. Isso não é Andreane, tá, Gustavão? Isso é Tá, Ômega. tá bom, tá bom. Aqui é a importação. Uhum. Esses dados aqui é tudo eu que pego mesmo. Tá. Uhum. Assim, a Renata humana que vai imputar na planilha que depois vai ser consumida. Isso, É só esclarecendo isso. essa entrada Exata, aí. É Legal, isso exatamente. mesmo. legal, legal, legal. E a mesma coisa com a da Andriane, tá, Gustavão? Porque Tá tem bom. muito processo manual ali feito tanto pela Renata quanto pela Andriane. Então, são Uhum, esses dois relatórios que a gente está vendo, a gente vai uhum, precisar da atualização da Renata num SharePoint que a gente tá vai bom. disponibilizar para que a gente possa toda hora carregá-lo para que a gente possa visualizar as informações de maneira diária Perfeito. caso ocorra autorização no Uhum, Power BI. perfeito. Legal. Nesse primeiro momento, são coisas distintas, né? Mas nesse primeiro Uhum, momento a gente vai de planilha e depois que isso estiver maduro e até isso acontecer é bom também para a gente amadurecer o uso do Power Apps para substituir a planilha por formulários é, que tenham crivo de campo, por exemplo, campo com data, entra só data, campo com número de nota, com tantos caracteres, entra só aquilo, campo texto entra texto, campo número entra número, mas isso é um futuro, né? E um uhum. Power App também pode ser acessado via SharePoint, aliás, ele é acessado via SharePoint e já vem todo formatadinho, né? É um primeiro passo para mais automação, para dar mais poder de automação para as pessoas. Mas, de primeiro momento, vamos de planilha, que é o prático, e gerar base. E, segundo momento, a gente pensa num Power App. Bacana. Legal. Ativo, tudo É, nativo. sim, não, boa ideia, deixar tudo dentro de um padrão, né? Uhum. O Rê, essa Legal. atualização, como ela você tem mais interação com essa planilha, você faz mais de uma interação por dia. Imagina que você fica consultando lá se deu canal vermelho, não e tal, e fica Uhum. atualizando. Eu atualizo ela direto. Então teria que acontecer várias atualizações Ah, diárias. não tem necessidade. Não tem necessidade também. Isso daí Diário. pode ser diário também. Pode ser Show. diário. O que Porque pode, o que pode fazer, né, Rê, é você definir com o André um horário que ele possa ir buscar a formação. uhum, essa banco de dados, como ela depende de mim, eu posso colocar ela no mesmo horário que eu for mandar da Andreane. Então a Uhum. gente já coloca tudo no mesmo horário, tipo meio-dia, que é o meu limite para eu pôr a da Andreane lá, é o horário para pôr as duas. Essa de importação, para ser bem sincera, tem semana que nem tem alteração, porque tem semana que
chegou a importação, aí está fazendo remoção, não são informações que vão aparecer aqui, que vai mudar o status da importação, né? Então, assim, de importação, de repente, a cada 3 dias, de repente, não teria problema nenhum também ela ser colocada, ser atualizada. Beleza. Tá? É uma coisa que eu vou pensar melhor de quantos dias há de importação, mas eu não vejo necessariamente assim que ela precisa ser todo dia atualizada, não. Porque por mais que eu coloque, são informações assim que não muda para essas áreas, sabe? São mais Beleza. informações minhas. Legal. Fechado. Andrezão, mais alguma dúvida? Não, por enquanto não, Renatão, tá de boa. Beleza. Por enquanto, Gustavão, Rê, depois eu vou te. Não, quando vai precisar, construindo, vai surgindo, né? só é me chamar aí. Legal. Maravilha. Gustavo, você também está tranquilo? Muito, muito, muito. Tô super Beleza. tranquilo. A gente tem a estrutura aí, agora é desenhar mesmo. Ô, Gustavo, Legal. depois você só precisa liberar lá o meu, né? O do Power BI, que não liberou a semana passada, né? Opa, peraí, peraí. Faço agora. Beleza. É que Ô, Rê, lá no Power BI é que você ainda não tem dashboards. Eu vou liberar só o seu usuário, mas você não tem dashboards ainda lá, tá? Isso, é para ficar Só a pra tela em branco. você colocar a senha e tal. Isso Isso eu já aquela fiz, tela em né? branco. A senha eu já Você já fui. fez? Já, a Tá. gente já Deixa eu fez. só ativar a tua conta, então. Peraí. Isso, tava faltando isso a semana passada. Uhum. beleza. Ô, Rê, obrigado aí pelo seu tempo. O André vai começar a montar isso. E aí, André, eu acho que no final da próxima semana, se você puder chamar uma reunião só para apresentar um timeline, agora que você vai estudar os dados, como que vai fazer e tudo mais, só para a gente poder dar um posicionamento para a Renata, porque aí no próximo GREC seria legal ela já apresentar o timeline da entrega desse relatório, tá bom? Fechado, pode deixar. Beleza. Valeu, pessoal. Ô, Obrigado, André, Valeu. obrigada, Rê. Ô, André, Valeu. eu coloquei aqui no chat também o meu celular. Qualquer coisa, você pode me chamar aí no WhatsApp direto. Fica até mais fácil da gente se comunicar. Legal, já tô adicionando aqui. Obrigado, Rê. Show. Valeu, Imagina. pessoal. Tá habilitado, viu, Renata? Tá habilitado, Tá, pode usar lá. tá bom, então. Obrigada, gente. Valeu, gente. Valeu, Até. valeu. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.